queria agradecer muito a você, Ale, pelo convite. Eu sou o Rafael do Nascimento César, Uhum. estou terminando o doutorado em antropologia na Unicamp, que também foi o lugar onde eu obtive o título de mestre em 2015, e sou bacharel em ciências sociais pela USP, isso já faz um tempinho, em 2012. Uhum. Que mais? Atualmente a minha pesquisa de doutorado é sobre música popular e relações de raça. Eu penso, estou tentando pensar a música popular num contexto, uma perspectiva transnacional. Então eu Uhum. penso a música popular brasileira e o jazz norte-americano, tentando analisar a maneira como essas músicas circularam no século XX, sobretudo, e com elas ideias de raça, de gênero, de identidade nacional, de política. Então, é uma forma de olhar para a história da música popular de uma maneira ampliada e tentando levar em consideração as maneiras de produzir subjetividade a partir dela, né, a partir do som, a partir da música, mas também no que diz respeito a gramáticas raciais, de gênero e Sim. identidade. Então, Rafael, a nossa conversa hoje tem um foco, né, muito específico, que é a Chiquinha Gonzaga, né? Que eu tenho dado preferência, né, a gente no canal dá visibilidade a trajetórias, né, de pessoas negras, né? Uhum. E da Chiquinha Gonzaga, inclusive, ela é muito importante para esse canal, porque ela compõe, né? A Chiquinha faz parte de alguns vídeos aqui do canal. Então eu sempre Uhum. coloco uma música da Chiquinha Gonzaga, não só por ser domínio público, mas por ser uma mulher negra, que eu acho que precisa, né, ser de conhecimento mesmo de quem está se Com formando agora. certeza. Esse canal ele é voltado para quem está numa licenciatura, né? Ele faz curso de licenciatura, especialmente em pedagogia, que eu atuo na Faculdade de Educação. Então, Chiquinha faz parte do canal. Então, é muito importante que você hoje fale, né, de Chiquinha Gonzaga. Então, a primeira questão que eu vou te colocar é como foi esse seu encontro? Eu sei que a sua pergunta deve ser, né? Como foi seu Uhum. encontro com Chiquinha Gonzaga? Olha, o meu encontro com Chiquinha Gonzaga, infelizmente, aconteceu mediante a nossa queridíssima Regina Duarte, Hum, quando da minissérie de 98, enfim, fez muito sucesso, né, para quem é dessa época e se lembra. Eu era criança, mas lembro de ter assistido a minissérie inteira. E tá, então conheci a Chiquinha Gonzaga. Na minha casa nunca se ouviu música de Chiquinha Gonzaga, né? Então, assim, do meu conhecimento primeiro com ela até começar a fazer a pesquisa, a Chiquinha apareceu de uma maneira ainda muito esporádica, né? Então, quando eu comecei a me interessar mais por música, com 13, 14 anos, comecei com violão, fiz um pouquinho de violão clássico e tal. Ela aparecia no meu imaginário como chorona, né? Como compositora de choro. Isso já estava consolidado na minha cabeça. Depois eu fui entender que não era muito bem assim, né? Mas isso já fez parte da pesquisa. Então daí tem um segundo momento, porque quando a Chiquinha entra no meu interesse, né, ela aparece para os meus interesses acadêmicos, eu já estou no terceiro ano da graduação e estou me aproximando da professora Heloísa Buarque de Almeida, que é professora até hoje lá, né, na antropologia da USP e, digamos assim, especialista em gênero e mídia, né? E comecei a me aproximar da Heloísa e me encantar pela área de gênero, pelos estudos feministas, né, pelas teorias de gênero e sexualidade, e ao mesmo tempo queria muito começar a fazer pesquisa, né, em alguma coisa que tivesse a ver com música, cultura e arte, porque eu acho que naquela época eu estava me dando conta de que eu não seria um músico profissional, que eu teria que fazer uma escolha nesse sentido, mas eu ainda estava lutando contra essa decisão, então eu estava tentando conciliar. Meu desejo era conciliar uma coisa na outra.
E, curiosamente, a Elo, chamo de Elo, enfim, por conta da nossa relação, a Elo, ela estava, na época, trabalhando com o seriado Malu Mulher. Também, né, para quem lembra, feito pela Regina Duarte, né? Enfim, é perseguição da mulher, a nossa. E Pois, isso dá uma tese, hein? sim, então. E daí eu lembro que eu fui, durante pouco tempo, eu fui uma espécie de assessor informal da Elo. Ela até comecei a assistir a série, né, a minissérie e tal, porque ela estava nessa pesquisa. E eu queria muito trabalhar com ela. Ela falou: beleza, você vai ser me orientando. E o que você acha de trabalhar comigo, me ajudando na coisa da Malu Mulher, né? Era um trabalho assim de fazer planilhas de Excel, assim, em que cena é tratado tal tema, tal. E fiz isso durante pouco tempo, mas logo me veio a ideia da Chiquinha Gonzaga, justamente porque o Malu Mulher me remeteu a Regina. E falei, puxa, a Regina, né, que fez a Chiquinha. Aliás, Chiquinha Gonzaga e tal. E daí vi que tinha uma biografia disponível, que tinha acabado de ser relançada naquele ano de 2009, da biógrafa mais, digamos assim, célebre da Chiquinha Gonzaga, que é Edinha Diniz. E Edinha. Não, então, daí peguei essa biografia para Leite e achei a história de vida interessantíssima. E falei, putz, se eu fizesse alguma coisa relacionando gênero e Chiquinha Gonzaga? E dei essa ideia para Elo Buarque e ela falou: ótimo, vamos. Então eu comecei fazendo uma iniciação científica, que era basicamente pensar questões relativas à trajetória de vida dela e a maneira como, enfim, na sociedade oitocentista brasileira, as mulheres eram vistas em relação à música. Né? Então, toda aquela coisa da pianolatria que o Mário de Andrade falava, e mulheres aprenderem a tocar piano como uma espécie de estratégia não só de classe, mas uma estratégia matrimonial, né, que fazia parte daquelas prendas, né, das mulheres. Então, uma mulher de determinada classe deveria tocar piano, né, deveria saber francês, um pouquinho de latim, bordar, tudo bem dosado, né, nada muito exacerbado, inclusive porque esperava-se que elas cumprissem certas funções domésticas, né? E então foi aí. E disso eu tomei gosto pela coisa, achei interessante e fiz o meu projeto de mestrado a partir disso. Sim. E daí toquei o mestrado na Unicamp, daí com a professora Heloísa Pontes, com quem eu ainda trabalho, que é minha orientadora do doutorado. A gente vai voltar aí para a sua dissertação e ter algumas questões específicas, mas só para você não ficar se sentindo assim, tão uma coisa da vergonha com relação a Regina Duarte, eu vou partilhar com você aqui. E durante muito tempo ela foi uma das minhas atrizes favoritas, porque algumas das novelas que eu mais gostava na infância foram protagonizadas por ela. Então a primeira que eu me lembro foi Roque Santeiro. Sim. Aí depois veio Vale Tudo. Uhum. E depois veio Coração. Como é que é aquela novela? Da Rainha Sucata. Rainha da Sucata. Rainha da Sucata. Sim, e aí depois da Rainha Sucata, bem depois veio a Chiquinha, que era uma série. E a Chiquinha, na verdade, primeira fase, a Chiquinha tinha a filha da Regina Duarte, a Gabriela Duarte, né? E na fase que vai ter a Regina Duarte. Aí uma questão que depois foi um choque para mim, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Quando foi aquela série? 98. 98. Eu tinha 10 anos. Não tinha 10 anos, não. Já estava grandinha. Eu era criança, já estava grandinha, mas de qualquer forma, eu logo entrei na UF e a minha surpresa foi que a Chiquinha Gonzaga era uma mulher negra. Uhum. Mas a Regina Duarte e Gabriela Duarte se identificam, né, como mulheres brancas. Sim, então, como é que foi isso para você? Essa questão da raça em Chiquinha Gonzaga. Essa questão da raça, ela, assim, eu acho que na minha dissertação, infelizmente, ela não foi abordada da maneira como deveria. Uhum. E isso por alguns motivos, mas sobretudo porque na época eu ainda era a questão racial, os estudos raciais ainda para mim era um interesse muito lateral.
Eu entrei, né, a minha formação, eu entrei nessa coisa de estudar teoria de gênero, mas muito um certo tipo de produção acadêmica de gênero, que na época, né, estou falando 2009, como o debate ainda não estava, né, mais espraiado para a sociedade como um todo, era uma produção ainda muito branca, né? E que tematizava pouco a questão racial. Então, assim, eu fui ler Gayle Rubin, eu fui ler John Scott, eu fui ler Judith Butler, que eram todas, enfim, teóricas que, em alguma medida, tematizaram a questão racial, claro, mas não nas coisas que eu li. Então, de saída, eu hoje olho para a dissertação como falando, puxa, eu não consegui, eu não tinha estofo para lidar com a questão racial. E mais importante ainda, que isso sim é uma prova de que eu era muito inexperiente, é que eu não consigo. Existem muito poucos documentos, nos documentos que eu pesquisei, jornal, cartas, em que a negritude da Chiquinha é anunciada. Tanto que nas primeiras biografias escritas sobre ela, a primeira é de 1939, veja, ela tinha acabado de morrer. Chiquinha teve uma vida longa, né, de 87 anos, que foi de 1847 a 1935. A primeira biografia é de 39, de uma folclorista brasileira muito conhecida, chamada Marisa Lira. Né? E nessa primeira biografia não se fala em raça, não se fala em cor, não se fala de que Chiquinha não seria, não se fala, inclusive, do fato de a mãe de Chiquinha ser negra e da avó de Chiquinha ter sido escravizada, né? Isso não aparece. Quem descobre isso é a Edinha Diniz, na primeira versão da biografia dela, quando ela está vendo, e ela descobre, né, que ela vai até a Cura Metropolitana do Rio para ver a certidão de nascimento e entende que o sobrenome da mãe que a mãe não tinha sobrenome. Esse que era Rosa Maria. Rosa Maria só. Rosa Maria. E ela sacou que isso talvez fosse um indicador, né, de que assim, essa mãe ela não assim, não houve a preocupação em legar a ela algum sobrenome de família, como era o caso do pai de Chiquinha, que era Neves Gonzaga, né? E isso remontando até o Tomás Antônio Gonzaga, tal, o poeta Arcade, tinha toda uma coisa. E daí ela descobriu uma coisa ou outra, uma foto, então ela acha uma foto de Chiquinha bebê no colo da avó, e ela percebe, olha, então Chiquinha é isso, tem parentes, tem mãe negra, tá? E coloca. Então, como eu não achei documentos que falassem da negritude dela, que não explicitassem a negritude dela, eu achei que, bom, não dá para falar disso. Puta besteira, né? Porque hoje daria justamente para falar olhando para esse silêncio, né? Inclusive, se a gente pensa nas estratégias que certas pessoas, sobretudo no Império, adotaram para tentar, a partir de um silenciamento da experiência racial, poderem contornar alguns constrangimentos inerentes a isso. Né? Se a gente pensa, por exemplo, Edson Carneiro, depois, né? Ou André Rebouças, tem toda né? Enfim, de como personalidades negras, como intelectuais negros, tá? Tiveram que lidar com constrangimentos colocados pela raça, a partir de estratégias, às vezes, de dissimulação e tal. Então, eu não me sentia, digamos assim, autorizado a falar, não me sentia respaldado pela documentação a falar de Chiquinha enquanto uma mulher negra. Então, assim, se hoje eu pudesse voltar na pesquisa, eu acho que eu começaria justamente falando desse silêncio, né, que eu acho interessantíssimo, né, e como ele hoje, ainda bem, né, ele é está se tornando cada vez mais injustificável, né, se a gente pensar. Só um rápido parênteses, estou trabalhando atualmente com dois amigos, uma amiga e um amigo, sobre Elza Soares, né, uma artista para quem o silenciamento é simplesmente impossível, pelo contrário, né, a negritude é o tempo todo mobilizada, né? Junto com
dimensões de gênero e de idade, né? Então tem toda uma coisa. Mas no caso da Chiquinha, isso simplesmente não aparecia em primeiro plano, né? Você tinha que ir, como fez a Edinha, né? De escavando, né? Onde conseguia aparecer alguma ambiguidade, né? E que foi, no fundo, essa ambiguidade na qual a Chiquinha construiu, acho, né? Sua experiência racial, né? É ambígua até o final da vida, né? Sim. E aí, indo para a sua dissertação, eu achei bastante interessante, então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo, né? Inclusive de nomear, né? De dar o título, porque o título da sua dissertação, né? Que você defendeu na Unicamp em 2015, é A Composição de uma Pioneira, de Francisca a Chiquinha, né? Então, como é que se dá esse processo aí de ser uma pioneira, né? E de ser Francisca para Chiquinha, né? O que significa isso? Bom, então, a primeira coisa que eu notei conforme fui lendo sobre ela, né, as biografias, não só a da Edinha, mas como a da Marisa Lira, e outras 4 biografias que eu consultei, era essa coisa do pioneirismo, né? Então, assim, o que eu acabei chamando de um pioneirismo insuspeito, né? Que era assim, então, a primeira maestrina, a primeira, né, compositora, mulher, a primeira. E isso foi me chamando a atenção justamente para ver de que maneira esse pioneirismo ele foi construído de maneira muito cuidadosa em um determinado momento da vida da Chiquinha, que é a partir de 1917, quando ela funda, junto com muitos outros autores de teatro e de música, a SBAT, que ainda existe hoje, né? Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, e que em algum momento surge a necessidade de criar uma espécie de símbolo que pudesse referendar essa luta pelos direitos autorais no Brasil e pela autonomização do campo musical e teatral. E a Chiquinha acaba se tornando esse símbolo, né? Esse símbolo dessa luta. E daí eu fui percebendo como pioneirismo e gênero estavam sendo mutuamente construídos, né? Então, ao mesmo tempo que se construía uma mulher pioneira na música, foi se construindo uma trajetória de uma mulher pioneira em tudo, né? Foi se construindo uma personagem cujo ímpeto transgressor, né, e que de fato existiu, eu não quero negar isso, só que ele foi ganhando uma voltagem muito maior, totalizante, né? Como se a transgressão acabasse se tornando o sentido principal e ulterior da vida da Chiquinha. E então eu quis mostrar um pouco como a mulher pioneira, né, a Chiquinha pioneira, foi sendo construída, né? E por isso, então, recusar de saída que ela foi essa pioneira, que ela foi essa mulher que, enfim, foi a primeira a fazer várias coisas, porque, sinceramente, eu acho isso uma coisa muito difícil de afirmar, né? Afirmar que antes dela não houvesse mulheres que compunham, que tocavam, que, né? Como a historiografia conta essa história, é um problema nosso, né? De quem se lida com isso, mas eu tinha que, no mínimo, suspeitar do pioneirismo suspeito, né? E a outra coisa, o subtítulo, né, de Francisca Chiquinha é tentar mostrar de que maneira o renome, né, a fama e essa notoriedade se expressam no nome, né? Como o renome se expressa no nome, ou como o renome acaba nomeando ela. Porque, veja, o nome completo de Chiquinha era enorme, era Francisca Edviges Neves Gonzaga do Amaral. Do Amaral é o sobrenome do primeiro marido, Jacinto, de quem ela se separa, só que nunca abandona o nome, né? Mas se notabilizou, e as
primeiras composições que ela assina, que ela escreve, ela já é casada, ela casa com 16 anos. Então, quando ela começa a aparecer, ela é Francisca Gonzaga, né? Ainda no século XIX, né? Pensando que, assim, ela começou a aparecer como uma compositora na década de 70 do século XIX, assim, muito tempo atrás. Ela é Francisca Gonzaga. Francisca Gonzaga, que compõe Atraente, que compõe não sei o que lá, tá lá. Chega um determinado momento da vida dela que ela passa a ser referida apenas como Chiquinha. Né? Chiquinha Gonzaga, Chiquinha Gonzaga. Então tem um momento, tem uma transição. Né? Ela mesma nunca assinou Chiquinha. Se você olha nos documentos dela, nas poucas cartas que ela deixou, nas partituras, é sempre Francisca Gonzaga. Né? Nunca tem o do Amaral, que é o sobrenome do marido, que uma estratégia que foi utilizada por muitas pessoas, né, de mesmo não estando casada com a pessoa, ela mantém aquele nome porque é uma espécie de transferência de prestígio, né? No caso da Chiquinha era o contrário, né? Tipo, era muito mais benéfico para o Jacinto ser um Gonzaga do que o contrário. Mas ela então usava o sobrenome paterno de solteira, né? E Francisca. Só que ela começa a ser reconhecida como Chiquinha. E eu achei isso interessante. Eu não achei isso algo um detalhe, uma coisa boba. Eu achei que aquilo já era um indício de como essa personagem foi sendo construída a partir do pioneirismo, né, e a partir desse signo transgressor total que estava inclusive expresso nesse nome, Chiquinha, que é um apelido, que é né, já tem em si algo de, digamos assim, pouco convencional, pensando por uma senhora de 80 e poucos anos ser chamada de Dona Chiquinha, né, Chiquinha, tal, essa coisa informal. Então, assim, fui entendendo que nada disso era à toa, entende? Nada disso era banal, porque existia ao fundo, né, no fundo dessa tentativa de biografá-la e de colocá-la como uma mulher pioneira e transgressora, um interesse de certos grupos, né, que eram dessa sociedade civil aí, dos músicos, de catapultar o movimento dos direitos autorais, que, enfim, no começo do século XX, bom, se até hoje tem problema, imagina, né, a primeira lei de relativa a direito autoral é de 1897, se não me engano, né, a lei 450 e poucos, mas que era terrível, ainda mais no âmbito da música popular, assim, as pessoas compunham e daí iam ter suas músicas publicadas na peça tal, gravadas no disco tal, e nunca viram a cor do dinheiro, e Chiquinha batalhou arduamente por isso, né? E tanto que colaborou para esse próprio processo de transformação, de conversão dela mesma num símbolo. Sim, uma outra questão que para mim é muito importante, né, considerando a natureza do canal e o que eu estudo, é a questão da educação, né? Se você chegou aí nessas biografias, nas suas pesquisas sobre a Chiquinha, se você chegou ali a mapear um pouco, né, a destacar um pouco o lugar da educação, né? Onde que a Chiquinha, na verdade, se instruiu, se ela recebeu instrução formal, como que ela aprendeu a tocar piano. Então, queria que você falasse um pouquinho do processo de instrução dessa mulher aí do século XIX, né? Bom, ela teve muitos irmãos, né? E alguns deles tiveram educação formal, os irmãos homens, né? Ela teve uma educação em casa, né? E uma educação, assim, acredito que para os padrões da época era considerado, assim, interessante, né? Assim, por exemplo, ela aprendeu né, ler e escrever as primeiras letras tal, e algumas línguas, né? Francês, tinha rudimentos de latim e tal. Parou por aí. Depois, o tipo de treinamento, de coisa mais assim que a gente poderia chamar formal, foi especificamente no campo musical. Né? Ela teve aulas com Arthur Napoleão, que era já um cara mais assim, bem colocado no campo da música erudita. E então, assim, ela não podemos dizer que ela não passou por nenhuma instituição, né?
como, por exemplo, a gente poderia pensar numa pianista contemporânea, ela que é a Maria Monteiro, né, que inclusive é campineira, tal, tem uma rua famosa em Campinas chamada Maria Monteiro. Maria Monteiro foi uma pessoa que recebeu a bolsa do Império para estudar no Conservatório de Paris, né? Ela e uma outra mulher chamada Luísa Leonardo. Elas foram estudar em Paris, tal, tiveram esse momento que enfim, era importantíssimo. Será que a diferença aí, no caso de Chiquinha para essas outras, será que não é questão da cor? Olha, eu não duvidaria, né? É o que eu falei, eu não conseguiria dizer, né? Eu não me sentiria à vontade em afirmar isso. Mas mas eu me sinto muito à vontade em falar, bom, pode ter sido isso, sim. Acho que isso é normal, né? Enfim, o racismo existe até hoje, né? Com inflexões diferentes, mas eu acho que o que estava colocado ali poderia muito bem ter sido uma questão dessa, embora sabemos, né, como classe e raça estão totalmente colocadas, né, juntas, né, estão totalmente juntas, ela cresce num ambiente muito privilegiado, né? Então, a possibilidade de experimentar essa experiência, né, de experimentar a raça relacionadamente à classe, eu acho que, enfim, ao mesmo tempo que pode ter operado alguns constrangimentos, né, algumas opressões, eu acho que também possibilitou coisas a ela, né? Como, por exemplo, ter sido uma mulher no século XIX que, da classe em que ela pertencia, né, ter uma circulação no espaço público muito forte, né? E lembrando que, assim, inclusive, como uma mulher, eu não posso nem dizer a palavra divorciada, porque esse termo não existia, mas uma mulher separada, né? A Chiquinha se separa do marido na década de 70 já, né? E já tem filhos, né? Então, assim, tem essas peculiaridades, essas idiosincrasias da vida pessoal, mas que, enfim, não a impedem de ser uma mulher da vida pública, da vida da sociabilidade do Rio de Janeiro, do mundo da cultura do Rio de Janeiro, e de trabalhar, né, especificamente em relação à educação, logo que ela, enfim, abandona o lar, né, abandona o marido, enfim, vai viver a vida dela, ela precisa trabalhar. Obviamente, ela não, a família dela paterna, né, família não aceita, os Neves Gonzaga não aceitam isso, rompem relações com ela, então ela se vê obrigada a trabalhar para viver. E é possível ver, inclusive, nos jornais da época, um anúncio que ela coloca, né? Francisca Gonzaga, aulas de piano, português, história, geografia, latim. Então ela vai enumerando as coisas que ela sabia para tentar converter aquilo numa espécie de emancipação, né? Converter aquele capital, o pouco capital que ela recebeu escolar, né? Não formal, poder converter aquilo. E, de fato, ela consegue, né? Ela consegue fazer isso não como professora de português, história e geografia, mas como uma trabalhadora musical, né? A diferença de muitos músicos populares da época, ela lia e escrevia música, né? Escrevia partitura, né? Tinha um ouvido excelente, uma leitura excelente, então isso fez com que ela pudesse, por exemplo, trabalhar no teatro de revista, compondo para pequenas orquestras, né? Ela compunha para vários instrumentos, tal, e trabalhou assim, literalmente até morrer, né? As últimas coisas, acho que a última peça dela chama Maria, né? Uma pequena peça para piano, eu acho, que ela já tem 85 anos, ela vai morrer 2 anos depois. Então, assim, você colocou aí essa questão da necessidade da sobrevivência, e ela deu aulas para sobreviver, mas, pelo visto, o que ela né, assumiu como profissão mesmo, como, né, principal, foi a composição, então, né? Sim, então ela conseguia viver disso, de composição. Sim, ela foi ela conseguiu formar um grupo, né, formar uma rede
de, enfim, de apoio, de solidariedade ali com os produtores teatrais, né, os autores, os produtores teatrais, o pessoal do teatro de revista, que inclusive foi esse pessoal que, junto com ela, propôs a criação da SBAT em 1917. Para você ter uma ideia, assim, bom, o teatro de revista é um gênero teatral que a gente chama do teatro ligeiro, né, que são aquelas peças, naquela época, né, peças curtas, total, e sempre musicadas, e que, enfim, tinha que ter um texto rápido, engraçado, tal, tal, tal. E, assim, isso foi uma verdadeira febre, né, no Rio de Janeiro. Assim, a quantidade de peças que se produziam, né, semanalmente, mensalmente, era demais. Era uma coisa fácil de fazer, né, porque não precisava de muito equipamento, né, era uma coisa mais de uma confecção, e tinha uma demanda muito alta. Né, as pessoas estavam sempre indo ali, naquele centro do Rio de Janeiro, onde pessoas de classes sociais diferentes frequentavam o mesmo espaço, os mesmos teatros, conheciam os mesmos repertórios. Então, assim, foi uma coisa que cresceu, e a Chiquinha fez muita coisa, né? Ela não só assinava a partitura desses espetáculos, como ela, enfim, fazia outras músicas e vendia separadamente as partituras nas casas de partituras, né? Então, assim, ela conseguiu potencializar esse treinamento musical que ela teve, vinculado a um talento e uma disposição para compor, assim, fora de série. A última vez, eu acho que tentaram fazer uma catalogação completa das obras dele, passou do milhar. Né? Então tem mais de 1000. Tudo bem, ela começa a compor ainda com 12, 13 anos, já, muito cedo. Mas, assim, é uma pessoa que trabalhou incessantemente, né? E que realmente, assim, marcou um tipo de teatro do final do século XIX, começo do século XX. Assim, esse tipo do teatro de revista, do teatro ligeiro, musicado. Chiquinha está nas peças que mais fizeram sucesso até hoje. Assim, ela assinou o nome, tem alguma coisa aí. Sim. E já a gente, né, assim, né, encaminhando aqui a conversa para o final, para não ficar muito longo, né? São duas questões. A primeira você falou das biografias, né? Quais são, então, as biografias que você indica para quem quiser saber mais, né, da vida da Chiquinha, da obra dela? Quais são as biografias que você gosta, assim, que você, essa daqui é uma biografia fundamental, importante? Olha, eu diria que a biografia, assim, mais interessante, né, mais compreensiva da vida dela é a da Edinha Diniz. Acho que foi publicado como Chiquinha Gonzaga, uma história de vida. A última edição é de 2009, que é quando Edinha, enfim, aumenta, né, uma edição ampliada, introduz outras discussões, tá, outros dados, né, e saiu pela Zahar, né. É claro, para quem se interessa pela estrutura narrativa, pela forma narrativa da biografia, todas são interessantes. Mesmo que você, ao terminar de ler a biografia, acabe sabendo mais do biógrafo que do biografado. Né? Mas, assim, então, assim, levando em consideração que toda biografia né, tem problemas, porque nunca se pode chegar, né, no meu entendimento, a um conhecimento objetivo sobre alguém, né, de uma vida, né? Isso está sempre, tem sempre a ver com como essa história é contada, o que se deixa de contar. Tá? Eu acho que, bom, foi a partir da biografia da Edinha que eu me interessei pelo tema. Ela que me suscitou esse tema, por exemplo, de ser uma mulher negra escrevendo para o teatro, né, uma mulher negra que, enfim, tem uma vida afetiva super interessante, que com 50 e poucos anos tem uma relação com um rapaz de 16, a quem ela depois apresenta como filho, né? Então, assim, essa pessoa tem essa vida afetiva, essa vida profissional, de fato, muito pouco usuais, né? Sobretudo quando a gente olha
de uma perspectiva das relações de raça e de gênero, né, no Brasil. Acho que a Edinha, isso está nas preocupações dela. Enfim, e depois conversando com a Edinha, né, nos tornamos amigos, ela é uma pessoa queridíssima, agora voltou para Salvador, mas ficou durante muito tempo no Rio. Nas nossas conversas, eu sei que isso era uma preocupação da Edinha, né? Se você olha as outras biografias mais antigas, dos anos 30, 40, 50, é outra coisa, né? Daí não tem essa mulher, não tem essa mulher que está peitando a sociedade mas não de uma forma, digamos assim, criativa, né? Deixa eu te perguntar, essa da que você indica, que é da Edinha, né? É. Ela é de que? A primeira edição? 84. A primeira edição é de 84, saiu pela editora Codecri, eu acho. Mas então a Globo já tinha conhecimento dessa biografia de 84, quando fez a série. Não só tinha conhecimento, como contratou a Edinha para dar a consultoria. Uma questão, né? Se já nesse momento já havia essa biografia, em que nessa biografia já havia essa indicação, olha, a Chiquinha Gonzaga era uma afrodescendente. Sim. Voltando de novo à questão da série, que tem uma playlist sobre série, então acho que é interessante a gente voltar para isso. Se em 84 já havia esse indicativo de que Chiquinha Gonzaga era uma mulher afrodescendente, como que eles escolhem duas atrizes brancas para fazerem? Assim, a Globo escolhe duas atrizes brancas para fazerem. O que eu posso dizer sobre ele é que, assim, existem coisas, isso todo mundo sabe, né? Existem os bastidores, né? E tem coisas que a Edinha me contou como confidência que eu não poderia comentar. Mas o que eu posso dizer, isso sem problema, é que Regina Duarte não era o que a Edinha tinha em mente. Né? Mas por conta de quem dirigiu, de quem produziu e de quem é Regina Duarte, né, na Globo, né, ela teve condições de se impor, né, e de colocar a filha dela, né, e de que ela e filho pudessem estar ali no elenco como a Chiquinha em Duas Fases da Vida, né? Isso enfim, eu sei que você acha que hoje isso seria tão simples assim? Eu acho que não, né? Eu acho que não. E eu acho que... e nem deveria, né? E nem pode. Eu acho que... por exemplo, eu já vi outras pessoas, outras mulheres interpretando Chiquinha Gonzaga em outros momentos, assim, naquele filme O Xangô de Baker Street, ela aparece numa ponta, né, sendo interpretada por uma atriz cujo nome me foge, mas é uma atriz branca, muito boa, e já vi também a Clarissa Bujanra fazendo também. Então, assim, existe uma ideia de pensar, de equiparar a Chiquinha a uma mulher sempre de pele clara, e que isso acaba sendo, no Brasil, uma pessoa branca, né? Sobretudo naquela época, né? Eu acho que isso está colocado assim, pelo tom de pele, ela acaba sendo aproximada por uma atriz branca. Eu acho que se hoje fosse fazer uma peça, alguma coisa que a Chiquinha fosse ser chamada para ser representada, dificilmente eu acho que a ideia de colocar uma atriz branca seria aceita de imediato, né? O que eu posso dizer sobre isso é que eu acho que a gente tem que potencializar e multiplicar as possibilidades, né? Eu acho assim, que colocar uma atriz negra para fazer Chiquinha Gonzaga, eu acho que poderia ser uma iniciativa muito interessante, muito legal, sobretudo de mostrar que a personagem está viva, né? E que a personagem pode ser e deve ser reivindicada pelas gerações atuais, e levando muito em consideração que essa reivindicação, essa chamada, né, da personagem para a atualidade, é feita com base nas pautas políticas que a gente está colocando, né, que a gente acha importante.
Então, eu acho que, assim, se tivesse, eu gostaria muito de ver uma atriz negra e muito mais escura, entendeu? Eu acho que essa coisa de tentar equiparar certinho o tom de pele, eu acho que não sei se às vezes acaba mais engessando do que potencializando. O Wagner Moura fez isso recentemente com o Carlos Marighella, né? O Carlos Marighella era um homem negro, de Sim. pele clara, Uhum. e no filme o Wagner bancou colocar um ator negro de pele escura, que foi o Simão, Sim, né? e eu acho fantástico, e digo mais, eu acho que a gente tinha que ter mais. E assim, eu lembro de ter uma vez comentado quando tinha saído aquele filme sobre a Elis Regina, né? Super legal, tal. E conversava-se muito sobre nesses musicais, quem interpreta quem pode interpretar quem. Eu pensei assim, puxa, e se a gente tivesse um musical em que Elis Regina, por exemplo, fosse interpretada por uma mulher negra, né? Ou se a gente pensar, né, assim, se a gente sabe, historicamente, por que pessoas brancas representaram personagens negros, né? Às vezes, inclusive, fazendo uso de técnicas como blackface, tal. Se isso a gente sabe, e se isso não é por acaso, né? Se isso tem a ver com um sistema de opressão que se perpetuou historicamente, por que hoje a gente não pode, né, tentar fazer inverter essa lógica, sem que isso seja uma espécie de revide, mas que isso seja assim, a arte permite isso, né? A arte permite essa potencialidade simbólica e que está colocada no corpo, né? E eu acho que o corpo pode sinalizar essa mudança, essa necessidade de mudança, né? Essa necessidade que se pense novas formas de interpretar e pense a representatividade, inclusive, de uma forma ampliada, né? Sobretudo personagens que a gente aprendeu a identificar como brancas, vendo em corpos de pessoas negras. Eu acho que isso pode ser, enfim, seria muito interessante, muito legal. Agora, ainda sobre esse processo de embranquecimento de Chiquinha, você sabe que Uhum. houve outros, né, assim, recentes, assim, outras descobertas da própria Maria Firmina dos Reis também, uma maranhense, uma mulher negra, que foi durante muito tempo embranquecida ou até chegaram a atribuir uma imagem de uma mulher branca a ela, sendo que ela não era branca mesmo. Assim, então, como que. O Machado de Assis também, né? Sim, sim, total. Toda aí uma recente de figura do Machado de Assis como, né, um homem negro, Uhum. né? Não uma pessoa de pele tão clara como, por exemplo, fizeram no comercial da Caixa. Uhum. Então, eu acho que sim, que essas questões são importantes, né, para a gente ter, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, Totalmente, né? Totalmente. Eu acho que sobretudo para quem atua na área da cultura, eu acho que isso tem que ser colocado como uma questão de urgência mesmo, né? Para terminar, como eu disse para você, né, a Chiquinha, ela faz parte, né, de muitos vídeos aqui. Uhum. E aí, quais são, né? Quais são as músicas aí da Chiquinha que você vai escolher? Você pode escolher duas para compor aí esse vídeo. Tá. Uma para abertura e outra para o encerramento. Legal. Assim, como eu falei, na Chiquinha tem uma obra vastíssima da qual eu conheço uma pequena parte. Mas eu tenho minhas preferidas, claro. E então eu escolhi para abertura a peça Atraente, que é uma das primeiras dela, né? Uma das primeiras que acabou sendo publicada, né? A partitura foi publicada e acho que, se não me engano, foi em 1877. E então essa polca, que ela chama polca atraente. E como fechamento, eu escolhi a peça O Gaúcho, que foi, enfim, caiu na boca do povo como Corta-Jaca, que é também, daí ela chamou de choro, porque isso é feito num outro momento da carreira dela, e que teve várias regravações e tal, e inclusive eu dedico a essa música o quarto capítulo da minha dissertação, porque ela foi, inclusive, tocada pela então primeira-dama Nair de Tefé, né, esposa do Marechal Hermes da Fonseca, foi tocada no Palácio do Catete numa cerimônia oficial em 1914 e deu um puxa-rebuliço. O Rui Barbosa, inclusive, faz um discurso inflamadésimo
falando, né, que absurdo, né, essa dança, essa música primitiva, né, dos batuques, do cateretê e do samba, aí num lugar onde se apresenta a fina flor da sociedade carioca. Né? Inclusive, Rui Barbosa, alguém que eu também acho, cujo eu suspeitaria da branquitude, mas enfim. Então, eu escolhi essas duas pela repercussão. Sim. Escolhas bem interessantes. Então é isso, Rafael. Eu gostei bastante da conversa, acho que vai, né, ser bastante acessada aí essa nossa conversa, eu espero, né? Uma mulher muito importante, né, para a história do Brasil e que precisa realmente ser mais conhecida, discutida, né? E, né, também contemplada aí, né? A obra dela vastíssima, como você já trouxe aqui. Você gostaria de falar alguma coisa? Não, só agradecer muito a oportunidade, foi muito bom poder voltar a falar da Chiquinha. E realmente, assim, parabenizar a sua iniciativa, né, do canal e da visibilidade das mulheres negras. Eu acho, enfim, é um compromisso que a gente deve reafirmar todos os dias como profissionais das ciências humanas. Muito obrigado.